Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara. Muito bem, hoje estamos recebendo aqui a presença ilustre de um promotor de justiça do estado de Minas Gerais. Ele exerce as suas atividades na cidade de Divinópolis, Dr. Carlos José e Silva Fortes, mais conhecido e muito bem conhecido como Casé Fortes, ele que foi integrante como consultor da CPI da pedofilia. Seja muito bem-vindo, Casé. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Casé, fala um pouquinho para a gente sobre essa CPI da pedofilia, que até conversando aqui informalmente, você nos disse que foi a CPI mais longa que já existiu lá no Congresso Nacional. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Essa foi uma CPI do Senado Federal. Ela foi de abril de 2008 a dezembro de 2010. De fato, ela foi a CPI mais longa da história do Brasil. Teve uma outra peculiaridade também. Foi a única que aprovou uma lei ainda no seu decorrer, né, que foi justamente a lei contra a pornografia infantil, que modificou o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 11.829. E tem outras propostas também. A Lei Joana Maranhão foi iniciativa dessa CPI. Né, houve uma participação na própria Lei da Dignidade Sexual, que modificou o Código Penal na parte dos crimes contra antigos crimes contra os costumes, hoje crimes contra a dignidade sexual. E foi foi uma experiência excelente participar da CPI da pedofilia. Fui convidado pelo senador Magno Malta, que foi o presidente. Ele, ao formar a CPI, ele convidou para formar um grupo de apoio técnico alguns integrantes do Ministério Público, do Poder Judiciário também, das polícias e da advocacia, e acabou formando esse grupo de mais ou menos 10 pessoas, né, do qual eu tive o privilégio de participar. O objetivo era auxiliar os trabalhos da CPI de uma forma técnica, tanto na parte de redação dos projetos de lei, quanto nas audiências públicas que foram realizadas. No âmbito da CPI, ideia do senador Magno Malta, surgiu esse Todos contra a Pedofilia, que nem surgiu com a pretensão de se tornar um movimento do tamanho que até se tornou. Mas foi acontecendo. Né? Eles têm o objetivo principal de levar informações para a prevenção aos crimes de abuso sexual e de exploração sexual, que são justamente os chamados crimes de pedofilia. Nesse período todo, 2008 até 2009 inteiro e 2010 inteiro, né, que foi até o final do ano, o que tanto se verificou de crimes de pedofilia? Quem mais comete? Contra quem mais é cometido? Foram realizadas muitas audiências públicas em Brasília e também em outros estados. E nós procuramos conhecer de perto o abuso sexual de crianças e adolescentes, os casos de exploração sexual na modalidade de prostituição infanto-juvenil, na modalidade de pornografia infanto-juvenil, né, a questão do abuso intrafamiliar, extrafamiliar, a idade das vítimas, tentar traçar um perfil desse criminoso. E o que eu posso dizer é que abuso sexual, vamos separar, abuso sexual e exploração sexual. Exploração tem a ver com dinheiro. Ganhar dinheiro com pornografia infantil, com prostituição, por exemplo. Abuso sexual tem a ver com o prazer próprio do agente, ou seja, o estupro de uma criança é um crime de abuso sexual. Abuso sexual ocorre em todas as classes sociais, ocorre com gente que tem instrução, com gente que não tem instrução, ocorre em gente religiosa, gente que não tem religião. Realmente não existe esse tipo de fronteira. A maioria dos criminosos é homem, mas existem mulheres também. A maioria das vítimas é menina, mas tem um percentual quase igual de meninos. Existe até uma questão cultural que muitas vezes o fato acontecido com o menino não é revelado, tanto quanto é revelado no caso da vítima do sexo feminino. Também eu
existe uma subnotificação desses fatos que tem mudado muito nos últimos anos, graças aos movimentos que visam justamente a revelação desses fatos. Por exemplo, Todos contra a Pedofilia, Carinho de Verdade, Proteja Nossas Crianças, Faça Bonito, são vários os nomes, todos com o mesmo objetivo, todos igualmente importantes. Hoje até falamos mais cedo sobre isso. Não acho que hoje em dia ocorram mais crimes de abuso e exploração sexual contra criança e adolescente. Acho que os que ocorrem são mais revelados. A gente vê aí, até com bastante frequência, pessoas famosas que vão a público falar que sofreram abuso sexual ou mesmo exploração. Caso da Xuxa, caso da Oprah Winfrey, apresentadora americana, a própria Joana Maranhão, que deu nome a uma das leis da CPI da pedofilia, e tantas outras. E quando essas pessoas fazem isso, elas estão prestando uma contribuição muito importante. Porque elas, como pessoas públicas, têm lá seus fãs, né? E essas pessoas se espelham naquele artista. Elas estão principalmente encorajando aquele que não tem coragem de denunciar em dizer: eu posso denunciar porque Xuxa o fez, Oprah, enfim, outros o fizeram. Eu acho que isso também é bastante importante, que acredito que seja um dos grandes problemas, né? Sim, é um dos principais. Muita gente pensa, hoje em dia, a gente vê toda hora falar de crime de pedofilia, tem muito mais. A internet veio aí para espalhar a pornografia infantil. Repito, na verdade o que está acontecendo é que os delitos estão aparecendo, as pessoas estão se encorajando a falar. Mas é claro que também tem que levar em consideração que naqueles crimes que têm uma ligação direta com a internet, eles crescem na proporção em que cresce o acesso à internet. E não quero com isso dizer que a internet seja uma coisa ruim, pelo contrário, ela é excelente, ela é um instrumento maravilhoso. Mas pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. E no caso da pornografia infantil, por exemplo, de fato ela permitiu uma maior divulgação desse tipo de material criminoso. Como nós estamos, o Brasil, em relação ao mundo? Principalmente a gente ouve e vê-se muito, né, quando se tem alguma prisão, algum escândalo, muita pornografia infantil lá no Oriente, muita gente lá cometendo esse tipo de crime, divulgando. A CPI chegou a ter esses números, nós temos hoje, esse movimento Todos contra a Pedofilia. Como é que nós estamos em relação ao mundo? O mundo inteiro sofre desse mal? O mundo inteiro sofre desse mal. Durante a CPI nós fizemos uma visita técnica aos Estados Unidos, também à Índia, mas principalmente nos Estados Unidos. Passamos uma semana lá no FBI, em Washington. Tem uma divisão que se chama Innocent Images, que trata justamente de pornografia infantil. E a gente pôde ver, tanto que isso é um problema do mundo, não é especificamente do Brasil. E tem algumas características culturais que facilitam ou dificultam a questão, né, de ter mais ou menos crime. O exemplo é a Tailândia. A Tailândia tem uma cultura em que a mulher é desvalorizada, lá existem bordéis especializados em crianças, por exemplo. Existem culturas em que o sexo com crianças não é visto com tanto horror quanto a nossa, por exemplo. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem um combate aos crimes de pedofilia muito bom, muito importante. O sistema legal é diferente. Eles, por exemplo, usam com mais eficiência, com mais resultado, por causa do sistema legal, a questão do agente disfarçado. A gente tem até uma lei assim no Brasil, e nós usamos também, só que nós temos aqui a figura do crime impossível, que muitas vezes, né, dificulta uma atuação mais rígida nesse ponto. Mas nos Estados Unidos isso acontece com mais frequência por causa da legislação local. Vamos para um breve intervalo, mas já retornamos. Eu estava aqui fazendo as contas e investir no meu futuro é uma grande decisão. Já pensou começar minha faculdade e eu não consegui terminar? Mas na Uniara eu garanto descontos durante todo o curso.
Sem aquela velha história de ter que ficar negociando os meus descontos todos os anos. Eu tô feliz com a escolha que eu fiz. Eu vou investir em mim. Em tempos de crise, a Uniara te dá uma força. Vou passar um dado importante para você. Não, tô falando de outro dado, algo que pode mudar sua carreira profissional. Você sabia que os profissionais que vão além da graduação têm os melhores salários do mercado de trabalho? E que o ensino à distância cresce cada vez mais acompanhando os avanços das tecnologias que aumentaram a qualidade desses cursos? A Uniara é uma instituição que tem tradição de quase meio século em formar grandes profissionais. São mais de 300 cursos de pós-graduação presencial e à distância, com qualidade para ampliar seus horizontes. Invista mais em você. Faça pós-graduação na Uniara. Qualidade que te leva além. Estamos retornando com o programa Nosso Direito, hoje com a presença ilustre, esse membro do Ministério Público de Minas Gerais, Carlos José e Silva Fortes, muito conhecido como Cazé Fortes. Cazé, nós estamos falando sobre legislação, falamos um pouquinho da brasileira, da americana, faz um pouco esse comparativo. A nossa, o que tem de bom, a deles em relação... Claro, são culturas diferentes, são países totalmente diferentes, mas o que nós temos? Nós temos coisas boas aqui? Temos sim, eu acho que a comparação realmente é meio complicada, porque são sistemas bem diferentes, né? Mas, por exemplo, nós tivemos evoluções nos últimos anos, não só por causa das propostas da CPI da pedofilia, mas outras também. Nós temos lá, tínhamos no Código Penal a parte chamada crimes contra os costumes, crimes cujo objetivo era defender o bem jurídico, bons costumes. E dentro desse capítulo estavam lá os crimes sexuais. Agora, a começar da nomenclatura, o nosso Código Penal está mais atualizado. Chama crimes contra a dignidade sexual, onde estão inseridos os crimes sexuais. Porque a dignidade sexual é uma vertente da dignidade do ser humano. E houve avanços nesse campo aí. No Estatuto Criança e Adolescente, a CPI propôs a lei chamada Lei contra a Pornografia Infantil, que modificou o estatuto, criando alguns tipos penais do caso de produção de pornografia infantil, distribuição, publicação, o assédio malicioso, chamado grooming, aquela pessoa que se faz passar por outra e assedia uma criança na internet. Isso foi criminalizado. Foi feita também uma definição do que é a pornografia infantil. Foi feita a Lei Joana Maranhão, que modificou a prescrição para os casos de crimes sexuais cometidos contra criança e adolescente. Tem algumas peculiaridades, mas em resumo, é que hoje em dia, quando a pessoa faz 18 anos de idade, ela ainda pode denunciar um crime, caso não tenha havido uma apuração anterior, e só então, a partir do momento que a vítima faz 18 anos, é que a prescrição começa a correr. Porque muitas vezes a pessoa é criança e só depois ela vai tomar consciência do que aconteceu com ela. E até então não houve apuração nenhuma, ocorre a prescrição e aquele fato fica impune. Isso para citar alguns avanços. Por outro lado, aí vai uma opinião pessoal minha, eu acho que é evidente, todo mundo sabe disso, que nós precisamos melhorar o sistema judiciário brasileiro. Especialmente no campo do direito penal, porque o que a gente vê hoje em dia é uma sensação enorme de impunidade e que essa sensação é causada justamente porque, desculpa usar esse termo, mas eu acho às vezes a lei frouxa. A pessoa comete, faz e acontece, né? Nós, promotores de justiça, fazemos isso aqui para condenar, entra na cadeia um dia e sai pouco tempo depois. Então temos que rever aí a lei de execução penal, até antes mesmo do Código Penal e o Código de Processo, que estão sendo revistos mesmo. Mas isso aí eu acho que é um outro assunto, né? Eu tenho também uma opinião particular sobre isso. Eu até acho que nós temos boas leis. Eu acho só que a gente não as aplica da forma correta. É verdade. Por exemplo, nós temos lá na Constituição a única vez em que é usado o termo absoluta prioridade. Única vez. É no artigo 227, para se referir aos direitos da criança e do adolescente. Isso quer dizer, claro, que para a lei brasileira, já que está na Constituição, Carta Magna, toda a interpretação tem que ser feita colocando como prioridade a garantia do direito da criança, do adolescente e do jovem. Mas a gente vê isso na realidade? Não vê. Não vê. Né? Não vê, mesmo muitas vezes os governantes tratam
os programas de assistência à família, à criança, ao adolescente, que são a base, que vão evitar que aquela pessoa se torne um criminoso no futuro, que vão melhorar a sociedade a médio e longo prazo, tratam esses programas como se fossem caridade e não prioridade absoluta, como está na lei. Papai, nós tivemos uma livraria aqui 23 anos em Araraquara, tinha alguns quadros com algumas frases, e eu estou até para confirmar, mas eu tenho quase certeza que foi Pitágoras que disse um dia, né? Educai as crianças e não será preciso punir os homens, né? É trabalho de base. Agora, um dia nós vamos ter que começar a fazer isso direito, para daqui 20, 30, 40 anos a gente conseguir colher esses frutos. Creio que já tivemos um avanço bastante grande. Tem muita gente boa trabalhando para isso. Tem. Mas falta muita gente entrar nesse trabalho. Você escreveu um livro, justamente com a denominação desse programa Todos contra a Pedofilia. Fala um pouquinho para a gente sobre ele, do que ele se trata, enfim, o que você busca com essa literatura. Esse livro, o principal objetivo dele, se a gente for resumir assim, de forma bem direta, é evitar crimes de pedofilia. Antes de tudo, a gente tem uma parte conceitual que diz respeito a essa nomenclatura pedofilia, que tem uma conotação no campo clínico, que se refere a uma das várias parafilias que existem, e tem uma conotação mais moderna e mais ampla no campo jurídico, que é uma referência aos vários crimes sexuais cometidos contra a criança e adolescente. Estou dizendo isso porque aqui a gente explica, né? Fala assim, fulano foi processado, a gente vê no jornal, por pedofilia, né? Tem essa expressão. Aí você fica pensando, exatamente que tipo penal? Não existe um tipo penal chamado pedofilia. Existem vários crimes que, por sua natureza, considerando que a vítima é criança ou adolescente, eles são chamados no seu conjunto de crimes de pedofilia. Aí compreendem, por exemplo, estupro de vulnerável, todos os crimes de favorecimento à prostituição de crianças e adolescentes, os delitos de pornografia infantil. Inclusive, estupro de vulnerável que tem uma pena bastante gravosa. Chega ao máximo do aplicado no Código Penal, 30 anos com resultado morte. Né? Estupro de vulnerável com resultado morte chega até 30 anos, que é o máximo que nós temos de pena. E tem delitos mais leves, como, por exemplo, esse assédio malicioso, uma pessoa que chega pela internet ou pelo telefone, ou até pessoalmente faz uma proposta indecorosa para uma criança. Essa proposta em si já é criminosa. Chega uma criança de 8 anos e a convida para manter uma relação sexual, por exemplo. Então, no livro nós temos essa parte conceitual, tentando fazer essa diferenciação, uma análise simplesmente, não quer se impor em um conceito. Tem a parte da análise legal também, que está mais para o final, e tem, ao longo de todo o livro, muitos e muitos relatos, todos eles verídicos, todos eles que eu tive conhecimento direto, estive no local e procurei conhecer com profundidade, que servem de exemplo. Tem um capítulo especial sobre a internet, sobre a Deep Web também, né, que é a internet profunda, chamada assim, né, mais ampla, que muitas vezes desconhecida ainda do grande público, né, fala sobre pornografia infantil, claro, sobre grooming, a gente fala um pouco sobre esse histórico de crimes de abuso e exploração sexual. Tem um capítulo interessante, chama Entrevista com o Pedófilo. Um sujeito condenado por ter estuprado 3 crianças, ele estuprou e filmou, e tirou fotos, e ele foi preso, foi condenado, essas fotos constaram do processo, então é um caso bem sólido, ele está cumprindo pena, e eu fiz a contextualização, ou seja, contei o caso e fui até ele e perguntei, você não consideraria uma entrevista? Contar o seu lado dessa história. E ele assim o fez. Passamos 3 horas, confesso, 3 horas difíceis, porque eu fui imbuído do propósito de não me manifestar, simplesmente ouvir o que ele tinha a dizer. Mas confesso que mesmo estando aí nesse trabalho há mais de 20 anos, às vezes é difícil a gente ouvir certas coisas sem sentir alguma coisa, né? Mas acho que conseguimos. Tudo foi filmado, tudo foi com autorização, por escrito e na própria imagem dele, e foi transcrito e comentado. E ali a gente começa a entender um pouco melhor o funcionamento da mente desse tipo de criminoso.
Acho que, claro, uma parte que eu acho que é interessante que tem no livro são providências que nós podemos tomar em relação a uma família, como reconhecer uma criança que está sofrendo abuso sexual, por exemplo, porque dificilmente ela fala sobre isso. Fala porque tem medo, não fala porque tem vergonha, não fala porque não reconhece aquele ato como abuso. E há também as questões de mudança de comportamento, né? As características comportamentais estão aqui comentadas. Tem sugestões de abordagem para você, como você falar com uma criança a respeito disso, né? E sugestões de sensibilização. E tem até mesmo alguns relatos aqui que eu até coloquei, eu não coloquei todos, alguns, de pessoas famosas que que quiseram participar, quiseram dar sua contribuição, né? E participaram de fato, e participam ainda na prevenção dos crimes de pedofilia. Por exemplo, a cantora Paula Fernandes, o padre Fábio de Mello, a Leda Nagli, apresentadora, que sempre deram uma força para esse movimento Todos contra a Pedofilia e contribuíram. A gente conta aqui um pouco do envolvimento dessas pessoas. A Cláudia Leite, a cantora, né? É bacana a participação dessas pessoas famosas, aquilo que a gente estava falando no começo. Quando uma pessoa assim, conhecida, fala de um assunto, ela desperta o interesse. E a principal mensagem desse livro aqui é prevenir através do conhecimento e através do cuidado, da atenção. Tanto que a frase lá da campanha feita em Minas, na televisão, por alguns artistas, ela preste atenção no seu filho. Porque muitas vezes na correria do dia a dia você deixa de perceber o que está acontecendo debaixo do nariz. O assunto é muito interessante, palpitante, envolve a todos nós. Cazé foi muito feliz quando disse: isso está em todos os lares, não pensem vocês que é só na classe menos favorecida, isso está em todas as classes. Estamos chegando ao final do nosso programa, mas querido Carlos José e Silva Fortes, Cazé Fortes, as suas considerações finais. Bem, antes de tudo, muito honrado de estar aqui conversando com você. Eu achei que a nossa conversa foi muito boa. E a minha única consideração já foi até dita, que eu vou repetir para reafirmar. A gente tem que prestar atenção na criança, a gente tem que tirar aquilo que está lá na Constituição, no artigo 227, de prioridade absoluta, e colocar na prática. Só assim a gente vai melhorar o nosso país. Muito obrigado, Carlos José. Foi uma honra recebê-lo aqui, ele, promotor de justiça no estado de Minas Gerais, exercendo suas atividades na cidade de Divinópolis. Estamos encerrando mais um programa Nosso Direito, mas voltamos em breve.